revolucionou Jerusalém. O que é que eu quero dizer? Eu quero dizer com esta mensagem que você não veio aqui só para saber se Deus fez grandes coisas. Eu não estou aqui para pregar que Deus fez grandes coisas. Eles fizeram a história dele e nós estamos aqui para continuar fazendo a nossa. Agora ele prega e a igreja vai crescendo. Os religiosos tentaram pará-los, mas não conseguiram. Porque eles entraram pelo intelectual e a igreja vem pelo poder do Espírito. Aí colocaram o poder judiciário para parar o crescimento da igreja. Agora imagina, se não é aterrorizante, Silvio. Você já pensou você ser convocado coercitivamente para justificar e ser proibido pela Suprema Corte de um país que era o Sinédrio? Então os magistrados foram provocados para parar esta igreja, porque a acusação estão perturbando a ordem pública. Porque a raiva dos religiosos, porque eles faziam os cultos dos sábados dentro do templo e os convertidos a Jesus não podiam entrar. Aí a Bíblia diz que eles ficavam no pórtico do templo, ou seja, no lado de fora, em uma área coberta. Só que enquanto eles cultuavam lá dentro com sangue de animais e não tinha milagre, lá fora Jesus batizava, Jesus curava e o fogo caía lá fora. Aí disseram, está perturbando a ordem pública. Aí agora vem a autoridade, vou parar a igreja. E os magistrados chamam os dois provocadores, João, Pedro e João. Quando eles vão para ser interrogado, coloca, Marco, por favor, Atos 4, versículo 13. Então quando João chega, não chega com diploma, chega cheio do Espírito. Então quando eles chegam, diz o texto, então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informado que eram homens sem letras e indoutos, no original, sem letra é sem conhecimento literário. No nosso português, sinônimo de analfabetismo. Vendo eles que eles eram sem letra, sem cultura e analfabeto, e falava tão bonito, com tanta ousadia, sem tremer, falando com autoridade, os magistrados se renderam e disseram, estes homens tiveram com Jesus, são discípulos de Jesus. Se é discípulo de Jesus, é cheio do Espírito Santo. Se é cheio do Espírito Santo, ninguém vai pará-los. Aí só tem uma alternativa. Qual? Quem está terminando, quem se formou, quem terminou o Beit Midrash, o doutor Saulo. E quem foi o mestre é discípulo de Gamaliel. E quem ama Gamaliel, o top. Então bota ele para parar essa raça pelo intelecto. O doutor Saulo vai arrebentando, não demora muito. Ele maltrata, ele faz alguns desviarem. Mas os cheios do Espírito Santo não se rendiam. Fugiam, mas por onde iam falando. E a igreja ia crescendo. Uma congregação se abriu em Damasco. No meio da perseguição, agora tem uma igreja em Damasco, glorificando o nome de Jesus. E Jesus batizando e crescendo a igreja. O doutor Saulo diz, vou acabar, perde todo tipo de ordem religiosa e jurídica. E vai com a determinação de trazer os presos para Jerusalém. Se não desistisse, matava lá mesmo. Quando ele vai chegando em Damasco, ele diz que é perto do meio-dia. E eu acho lindo, porque a ciência diz que o meio-dia é o ápice da glória do sol, atingindo cerca de 2 milhões de graus Celsius. Então, desce um brilho só, do céu, que brilhava mais do que o sol. E o doutor se arrebenta no chão. O doutor cai com a cara na poeira. A sua escolta também cai. E ele só tem o direito de fazer uma pergunta. Quem tu és, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Aleluia.
ele já entra em Damasco crente e dando testemunho deste Jesus. E xarai. Aí Jesus vai na casa do analfabeto, o crente que estava com medo, e diz: eu ceguei um rapaz que estava vindo para cá, o nome dele é Saulo. Ele agora é um vaso para mim. Vá orar para ele ser curado. Eu acho lindo, gente. Deus vai mostrar a Paulo que todo o conhecimento dele não estava à altura de que ele ia receber da mão do analfabeto. Ananias, quando entra, ele estava orando e cego. Ananias põe a mão e diz: o Senhor que te apareceu no caminho me mandou aqui. Eu vou parafrasear: levanta a cabeça, eu vou orar e você vai ser curado e vai ser cheio do Espírito Santo. Quando ele levanta a cabeça, ele ora, as escamas caem e Jesus pega ele e batiza ele no Espírito Santo e ninguém segura mais ele. Não precisa muita coisa. Um homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo faz a diferença, gente. Essa é a nossa história de igreja. Aí observa o que é que acontece agora. Querem matá-lo. Ele tem que sair às pressas e vai para Tarso. Enquanto ele está no anonimato, conforme Gálatas 2, com muitos anos, os gentios começam a ser alcançados. Nem Pedro, e veja o que é que Deus faz, nem os apóstolos acreditavam que essas grandes coisas viessem para nós. Eles pregavam o evangelho da circuncisão. Para ser crente, tem que circuncidar, cumprir a lei. Aí Jesus, o próprio Deus, vai a Pedro e vai quebrar isso. Diz: Pedro, está com fome? Aí desce um cesto do céu com todo tipo de animal impuro. Aí Deus diz: Pedro, mata, levanta, mata e come. Ele diz: não, eu nunca pus nada imundo na minha boca. Aí Deus diz: não chame imundo o que eu purifiquei. Por 3 vezes Deus insiste que era nós. Pedro não aceita, o lençol volta. Aí por isso que Deus salvou Paulo, o apóstolo dos gentios, já que Pedro rejeitou. Aí agora os gentios são sacudidos em Atos dos Apóstolos pela perseguição e chegam em Antioquia. Quando chega em Antioquia, se você olhar no mapa, ali na Turquia, Antioquia não está longe de Tarso. Aí os gentios são sacudidos pelo poder do Espírito Santo. Estamos falando de 2 anos de igreja, a história da igreja, biblicamente. Aí a notícia chega em Jerusalém: Deus está quebrando os gentios. Veja, no poder do Espírito Santo, no bom sentido, que Pedro viu Cornélio ser batizado, mas não fez muita ruaça, não espalhou o que Deus estava fazendo. Então, Antioquia, os irmãos gentios são batizados no Espírito Santo. A notícia chega em Jerusalém, e em Jerusalém chega de notícia dizendo: olha, os gentios estão sendo batizados e estão crescendo, e já tem uma igreja em Antioquia que é assustadora. Aí a notícia chega na convenção em Jerusalém. Aí dizem: verifiquem, é verdade, então vamos mandar um homem bom para pastorear. Quem? Barnabé. Barnabé vai. Quando vê o crescimento da igreja, diz: não vou dar conta disso aqui não. Vou em Tarso procurar Saulo. Quando ele vai em Tarso, Paulo diz: eu já estava sabendo, Jesus já me salvou para isso. E veio para Antioquia. Quando chegou em Antioquia, Saulo vai pregar o evangelho da liberdade, o evangelho da graça, que os gentios tinham liberdade no Espírito Santo. Então isso vai complicar, porque Jerusalém pregava o evangelho da circuncisão. Aí a igreja em Antioquia vai crescendo. Aí o que é que acontece? Vão tentar parar. Gálatas capítulo 2, veja que Paulo vai falar ali que alguns irmãos saíam de Jerusalém disfarçado de crente, entrava na igreja dizendo:
parecendo que era crente dali, mas para espiar a liberdade que os gentios tinham. E eles chegavam em Jerusalém e dizia: Paulo está pregando um evangelho diferente. Paulo não está pregando o evangelho que a gente prega e ensina, está pregando o evangelho que os gentios podem ser cheios do Espírito. Aí eles entregavam, aí o pau cantava. Mas Paulo, pode ler Gálatas 2, que Paulo diz que a notícia chegou e aqueles que pareciam ser alguma coisa, ou os líderes religiosos, nada fizeram. Mas ele diz: mas em nada eu me dobrei para que a liberdade dos gentios não fosse impedida e eles voltassem a ser escravos da lei de novo. O evangelho pega fogo. E aí é por isso que no capítulo 15 tem a reunião convencional, aonde Paulo e Barnabé já tinham invadido toda a primeira viagem, voltam para Jerusalém e ali é decidido, digo os gentios, que pode ser cheio do Espírito Santo, pode continuar fazendo a obra, se abstenha do sufocado, se abstenha da impureza sexual e diga a eles que eles agora têm liberdade. Aí Paulo vai fazer a segunda viagem missionária. Aí na segunda viagem missionária ele é impelido aí a Macedônia. O evangelho, a igreja está crescendo. E quem vai protagonizar? Os gentios. Paulo vai para a Macedônia, como eu falei ontem. Depois desce para Caia. Depois de alguns anos, vem Atos 17 e 18. Junto com Áquila e Priscila. A igreja de Corinto está pegando fogo. Aí Paulo diz: eu vou voltar para a Síria, para Antioquia, e vou levar vocês comigo. Pega Áquila e Priscila e leva na terceira, no final da segunda viagem. Quando chega em Éfeso, uma das 5 principais cidades de Romana, na Ásia, e a principal naquela região, ele para. Pode olhar, Atos 18. Chega em Éfeso, passa poucos dias, prega, mas vai para Antioquia e deixa Áquila e Priscila em Éfeso. E ele vai para Antioquia. E os irmãos diziam: vai não. Ele dizia: vou, mas eu voltarei. Não tinha igreja em Éfeso, na principal cidade. É possível sim. Aí é quando diz, quando Paulo vai para Antioquia, quem chega em Éfeso? Um jovem pregador chamado Apolo. Convidado especial. E a Bíblia diz que ele era o cara fervoroso. No nosso vocabulário é o poder de persuadir, é falar bonito, instruído no caminho de Jesus, falava com sabedoria, pastor, mas tinha um problema: só conhecia o batismo de João, não conhecia essa coisinha boa que a gente tem, o batismo no Espírito Santo. E pode falar bonito como quiser, gente, se não tiver o Espírito Santo, é só um barulhento. E quem está no culto que ele vai pregar? Áquila e Priscila, que veio de Corinto, cidade que estava pegando fogo no poder do Espírito. O menino era bom, gente. Quando Áquila e Priscila ouviram ele pregar, abriram a boca. Veja que ele é comparado a Paulo. Ele passou pelo Beit Midrash, e de onde ele vem? De Alexandria, o centro de melhor faculdade. Ele fala bonito, ele prega bonito. Aí Priscila e Áquila diz: o menino é bom. Áquila diz a Priscila: vamos continuar ouvindo. Era ele falando e Priscila agoniada no círculo de oração de Corinto, pegando fogo. Ela diz: Áquila, o menino é bom, Áquila, mas está faltando alguma coisa. O que é que está faltando, Priscila? Tem alguma coisa diferente, Áquila. Ele é frio.
Vamos esperar ele terminar e vamos chamar ele para tomar um cafezinho lá em casa. Pode olhar que está no texto. Espero ele pregar. Quando ele termina a pregação, Áquila chama ele para ir para a casa dele. E lá diz o texto posterior que nós lemos, que eles falaram acerca do verdadeiro poder, da verdadeira palavra. Ou seja, quando ele chegou em casa, Priscila diz: olha, cabra, eu vou parafrasear, tu é bom, mas tu precisa ver Paulo pregar. Tu é doutor, filho. Mas você quer ver culto, quer ver coisa, vai para Corinto. Pode ler que daí para frente. Aí ele foi sacudido pela expectativa e disse: eu quero pregar em Corinto. Aí Áquila e Priscila pega a carta e escreve para os irmãos de Corinto: receba o nosso irmão Apolo. Ele é bom, mas é frio. Toque fogo nele, faça ele sentir o que ele nunca sentiu. Ele vai. Aí o capítulo 19 diz que quando ele sai, com poucos dias, Paulo chega em Éfeso. E quantos irmãos tinha na igreja de Éfeso? 12. E o primeiro culto que Paulo vai pregar na sinagoga, chama os irmãos e faz uma pergunta: vocês já conhecem o batismo no Espírito Santo? Eles dizem: nunca nem ouvimos falar. Esse é um do perigo dos nossos dias, pastor. Daqui a pouco não vai ter mais obreiros se a igreja fosse nossa, pelo que está acontecendo. Porque se nós acreditamos, e o nosso sistema religioso diz que para ser separado tem que ser batizado no Espírito Santo, se continuarmos assim, vai faltar apresentação. Porque estamos voltando tanto para a intelectualidade, que os nossos cultos já não falamos mais nisso. Nos nossos cultos, na maioria dos grandes igrejas, se observa a oratória, a exegese, o exército, não é errado, o exerre. Mas o que fez a gente crescer e chegar aqui não foi isso. É o poder do Espírito Santo. Lembra que nós somos fruto dos cultos, que nem ninguém com anel tinha. Eu estava meditando quantas vezes a gente não viu um grupo de crianças como aqui nós vimos hoje em muitos lugares, e quando eles terminavam o hino, as crianças estavam correndo dentro da igreja, falando línguas estranhas, profetizando, e o Espírito Santo usando e profetizando para a nova geração. A igreja não cresce só com o intelectual. A principal força é o poder do Espírito. É o poder. A gente tem que impactar a nossa geração por este poder. Aí Paulo diz: mas como? O menino era bom, mas não conhecia ele, não tinha culpa. Porque essa coisa não aprende em sala de aula. Essa coisa aqui não aprende, a igreja não cresce, gente, por padrão de beleza. Porque se fosse medir o padrão de beleza, eu não era pregador. O que é que faz um negro descanteado ser convidado para pregar nas maiores convenções, nos maiores congressos? É possível sim. É só ser cheio do Espírito Santo, e aonde você botar o pé vai dar certo, queira ou que não queira, mas vão ter que te engolir. Paulo estende as mãos. Olha o que acontece. Os 12 são batizados. Agora 12, Áquila e Priscila 14 e Paulo 15.
Está no contexto, vou sintetizar. Paulo agora todo sábado vai pregar na sinagoga com esses 14 crentes e vai importunar os judeus e os gregos de Éfeso. Porque cidade crescendo, famosa, e agora Paulo vai convencê-los que Jesus é o Senhor. E na final da pregação tinha conversão de grego e judeu, mas diz a Bíblia que alguns não engoliam Paulo, alguns judeus, e tentava desmanchar o que ele pregava pelo caminho, e desmanchando o que Paulo pregava, mas era pela unção do Espírito. Aí Paulo foi esquentando a cabeça. Aí diz a Bíblia que a notícia de que Paulo estava sendo perseguido chega a um filósofo, dono de uma escola, que o nome dele era Tirano, escola filosófica. Quando ele soube que os judeus estavam perturbando Paulo, e Paulo só pregava uma vez no sábado, ele chama Paulo e diz: Paulo, sintetizando, esquenta a cabeça com essa raça não, vem para cá, prega na minha escola, e você não vai pagar aluguel, você vai pregar de segunda a domingo se quiser. E Paulo diz: então deixa comigo. Aí Paulo pega os 15 crentes e os mais convertidos e leva para a escola de Tirano. Agora lá ele faz culto segunda, faz culto terça, faz culto quarta, faz culto quinta e faz sexta, e o poder vai caindo, a igreja vai crescendo, Jesus vai batizando e salvando todo dia. A Bíblia diz que o poder caiu de uma forma tão grande que até os lenços e os aventais de Paulo era levado e o povo era curado. E isso só no espaço de quase 2 anos. Diga para quem está ao teu lado: é possível sim. Se nós dermos mais lugar, começou com uma família, esse lugar, como foi dito antes, vai ter que mudar, porque não vai comportar, porque não é a sapiência do pregador nem do pastor, é o poder do Espírito Santo que foi derramado sobre a igreja. Uma força possivelmente de expressão, mas em um período de 2 anos nós lemos que toda a Ásia, a partir da igrejinha de Éfeso, ouviu falar de Jesus. Aí agora a notícia vai se espalhando. Os cultos da igreja pentecostal estão pegando fogo. Aí tem 7 filhos do pastor presidente do sacerdote do judaísmo. O sacerdote Cefas, 7 filhos, carteirinha de filho de pastor presidente, credencial, itinerantes, provocadores, não sei como. Aí ouviram falar dos milagres que por meio de Paulo Jesus fazia. Aí entram na casa dos endemoniados, todo com carteirinha, com intelectualidade, e chega para o demônio dizendo: em nome do Jesus que Paulo prega, sai! O demônio sai coisa nenhuma. O demônio diz a eles: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, e vocês? Diga para quem está ao seu lado: diploma não resolve essas coisas, anel não resolve. Leva uma surra e sai nu correndo pela cidade. Eu lembro-me, me permita contar-lhes, quando eu comecei a pregar, eu hoje diminuí muito, mas eu costumava orar 8 horas por dia, jejuar 5 dias da semana. Eu andava pingando azeite. Aí fui pregar em Aracaju, vocês não me conheciam. Dos primeiros grandes congressos, preguei sábado à noite, domingo de manhã. Aí voltei para descansar, para pregar no encerramento, num hotel chique, bem comprido, bem espaçoso. Quando eu me deitei, alguém bate na porta, era recepcionistas. Pastor Genival? Sim. Sabemos que o senhor está aqui, pela sua ficha que o senhor é pastor. Tem um problema aqui no hotel. Qual? Tem uma moça no apartamento tal que está endemoniada. E sabemos que o senhor está aqui. Eu me arrepiei.
Pode ir lá? Posso. O esposo dela permitiu. Estava com ela. Tomei banho, me arrumei. Fui lá, bati no quarto, a esposa abriu. Era uma das cantoras na época mais famosas do Brasil. Não vou citar o nome em questão ética, que hoje tudo na internet pode entender mal. E essa cantora estava possessa. O marido disse: ajuda-nos. Ela vai cantar hoje à noite aqui no hotel, já recebeu o cachê. Eu entrei, passei meia hora orando. Ela foi liberta, aceitou Jesus como Salvador. O marido também. Voltei para o quarto, descansei. A ordem do hotel era 7 horas, ninguém sai, porque vai começar o show. Quando o carro veio era 7h10, 7h15. Eu desci do quarto. Quando eu entrei no salgão, não podia passar. Porque o show começou, ela ia se apresentar. E estava cheio de mulheres seminuas e homens. Na época, quem é no Brasil sabe, uma tal de Elguinha Pocotó estava fazendo sucesso. Cantavam, dançavam e o corredor fechado. Agora imagina, hoje eu ainda estou, dá para ver uma gravata vermelha. Naquele dia, eu estava de terno preto, camisa escura e gravata escura e a cara preta. Não dava para me enxergar de longe. Quando eu despantei no corredor, fiquei de braço cruzado. Ninguém me enxergava. Daqui a pouco o som começa a baixar e eles começam a questionar. E o DJ começa a gritar. O homem que controlava a música: saiam da frente, abre o corredor. E não entendia nada. O que é que está acontecendo? E ele gritando, baixando a música: abre o corredor, abre o corredor. O que é que está acontecendo? O ungido de Deus tem que passar e vocês têm que sair da frente. O diabo tem que saber quem você é. É assim que a igreja cresce. Preguei. Por meses ela ligava para mim, eu a discipulei. Depois perdi o contato, ela hoje já não está mais na igreja. Eles não conheciam Jesus, foram expulsos. O diabo fez um saceiro tão grande com eles que a notícia tomou conta da cidade de Éfeso. Aí é que a Bíblia diz que tanto judeus como gregos se rendiam a Jesus. E os que praticavam a arte de magia vendiam os seus livros e na praça pública confessavam os seus pecados e aceitavam Jesus como Salvador. Quando você lê o valor do livro, 50.000 peças de prata. Champre diz, Norman Champre, que era equivalente a 1 ano de salário de um trabalhador. Eles rasgavam o livro de magia, queimavam no fogo na praça pública e confessavam Jesus como Salvador. E a igreja era cheia do Espírito Santo. Aproximadamente 2 anos aconteceu esse salseiro. Então diga para o que está ao seu lado: é possível sim. Diga, não precisa muita coisa. São 2 anos, é possível sim esse lugar se tornar pequeno. Só precisa sermos cheios do Espírito Santo. A modernidade chegou. E estão querendo tirar isso de nós. Em muitos lugares já não pode mais falar línguas estranhas. Eu volto a dizer, porque eu ando o mundo e o Brasil pregando este evangelho. Tem lugar que o bilhetinho já chega no púlpito. A igreja está depressiva. Se tu não puder falar línguas estranhas, nem pregar Pentecoste é melhor, porque os irmãos vão ficar preocupados.
Porque um crente cheio do Espírito Santo nas igrejas está virando meme. E ninguém quer ser meme e fica com vergonha de falar línguas estranhas. Muitas igrejas grandes me pedem para não provocar. Mas eu louvo a Deus que eu estou na Assembleia de Deus, missão. Eu estou na celebração de 2 anos. E aqui ainda tem crente cheio do Espírito Santo, não tem? Aqui ainda dá para ouvir barulho de línguas estranhas, não dá? Deixa eu ouvir o barulho de quem é cheio. Deixa eu ouvir o barulho de quem não se envergonha deste evangelho. Vamos ver de novo as nossas crianças rodar num pé só nos nossos cultos. Vamos orar para ver de novo os nossos jovens cantar e Jesus batizar no Espírito Santo. Eu estou pregando para crente pentecostal e você é testemunha. Quantas vezes no hino 15 da harpa você não via Jesus batizar? Os não crentes entravam com pessoa morta para desaforar a igreja. O pastor dizia: a igreja de pé. Não dava 5 minutos, o morto ressuscitava e a família voltava para casa crente. Precisamos. Não podemos deixar essa chama apagar. E depende de mim e de você. Por isso que tentaram parar de todas as formas. A religião não conseguiu parar. A justiça não parou esta igreja. O Coliseu, o Império Romano não conseguiu parar. O liberalismo teológico, aonde Lindolfo Buto dizia que o Espírito Santo não agia entre o homem e Deus, não conseguiu parar. A pandemia veio, causou danos e diziam: quero ver agora quantas ligações, cadê pregador? Vocês agora, cadê a igreja? Não tem mais culto, está fechada. Mas eles pensavam que este poder dependia de alvenaria. Não sabia que no banheiro, na cozinha, na sala, no trabalho, no ônibus tinha crente cheio do Espírito Santo. Quando eles pensaram que a igreja não ia abrir, olha nós aqui, olha nós aqui, olha nós aqui, olha nós aqui, cheio do Espírito Santo. Quando tudo isso passou, aí você diz: e a igreja? Eu tenho a alegria de dizer: de pé, 2 anos aqui, de pé, cheia, 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 cheia do Espírito Santo. Fique de pé, por favor. Ai, 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 a unção do Espírito Santo está aqui. Recebe unção, recebe aí aonde você está. Se você pode, coloca a mão no ombro de quem está ao teu lado, se tiver intimidade, e diga para ele: se depender de mim vai cair fogo. Se depender daqui você vai sair nadando no poder do Espírito. Só depende de nós. Incendeia ela, incendeia ele, vai. Incendeia ela, incendeia ele, pelo poder do Espírito na vida de você tem, na vida da igreja. Porque dúvidas